Senhor presidente, só inicialmente, lembrando a todos aqui que o crime de corrupção passiva admite a tentativa, conforme rege o nosso Código Penal. Então, só lembrar para todos. Neste caso, o crime só não foi concretizado graças a esse cidadão que está aqui na nossa frente, Luiz Ricardo Fernandes Miranda. Perguntaram aqui se ele tinha se reportado ao superior dele. O superior dele estava fazendo, pelo que ele relatou, o senhor me corrija se eu estiver errado, o superior dele estava pressionando ele para agilizar o contrato. O senhor Luiz Ricardo Fernandes Miranda se reportou, junto com o seu irmão Luiz Cláudio Fernandes Miranda, ao maior dos superiores, o presidente da República. Ao maior dos superiores. E qual é o procedimento do maior dos superiores? É instaurar um procedimento... O problema com a mesa que não consegue colocar o tempo do senador. Está 1 minuto e 19 segundos. Eu acho que nós estamos tendo problema aí com a mesa. Se temos problema, tem que resolver, né? Quando tem problema, se resolve. Só 1 minuto aí, senador, porque está aqui, está errado o seu tempo. Não, tudo bem. Agora vai para os 15. Pode continuar, né? senador, que eles vão corrigir o tempo. 20? Não, 20 horas. Podemos prosseguir, presidente? Com devido desconto do meu tempo. Veja, obrigado, senhor presidente. Veja, senhor presidente, o senhor Luiz Ricardo Fernandes Miranda e o seu irmão foram o maior dos superiores, o presidente da República. E qual é a reação do presidente da República a este caso? A reação do presidente da República essa semana tentar intimidar e ameaçar os depoentes. Aliás, o presidente da República finalmente anunciou uma providência. Dia 25 de junho de 2021, na data de hoje, Bolsonaro disse que a Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar acordo do governo com a Covaxin. Mas só agora. Só agora. Deputado, quando o senhor esteve com o presidente da República? O senhor e o seu servidor? No dia 20 de março de 2020. 20 de março. Então, agora somente. Está claro que, e exatamente no dia do depoimento de ambos, quando restou frustrada a tentativa de intimidação de um dos investigados dessa CPI e do senhor secretário-geral da Presidência da República. O Tribunal de Contas da União, eu ouvi muito falar que não tem uma narrativa sendo construída. Vão dizer para o Ministério Público. É importante destacar isso. O senhor Luiz Ricardo Fernandes Miranda está aqui porque prestou um depoimento ao Ministério Público Federal, relatando lá a ocorrência de um crime. A doutora Luciana, procuradora da República. O senhor Luiz Ricardo Fernandes Miranda está aqui porque tem um procedimento em curso no Tribunal de Contas da União, datado do dia 25 de março de 2021, em relação a essa empresa Precisa. É por isso que o senhor Luiz Ricardo está nessa comissão parlamentar de inquérito. Em especial porque outros fatos o trouxeram. Não é por conta do recibo do invoice. Do invoice. Criaram a polêmica do invoice. Eu lhe pergunto, doutor Luiz Ricardo, a questão é o invoice ou a pressão que Vossa Senhoria recebeu? E aí eu lhe pergunto diretamente, Vossa Senhoria recebeu pressão para ser firmado o contrato com a empresa Precisa? Ser autorizado? Não firmado o contrato, para execução de importação. Desculpe? Não firmado o contrato, execução de importação. Vossa Senhoria afirma nessa comissão parlamentar de inquérito que recebeu pressão para isso? Sim. É este o fato, senhor relator, é este o fato, senhor presidente.
Você pode me Este tipo de pressão que ocorreu com Vossa Senhoria neste caso, ocorreu em relação a outras licenças de importação que passou por sua área? Tá, obrigada. Não, o nosso setor é a ponta para que a vacina chegue ao país. Então, a gente já está habituado a receber essa pressão, né? Porque a importância do setor é enorme. Então, a gente está habituado a ter esse tipo de pressão para que faça a vacina chegar o quanto antes. Mas esse caso em específico, ela foi totalmente atípica e excessiva. O senhor pode repetir os termos? Foi atípico. O senhor falou no Ministério Público Federal que o que foi pedido para o senhor foi que ocorresse a exceção da exceção. Sim. Nessa citação... O senhor pode detalhar o que seria essa exceção da exceção? Sim. Existe uma RDC da Anvisa 81, Resolução de Diretoria Colegiada. Lá exemplifica toda a documentação a ser apresentada para uma importação de qualquer insumo, ou por exemplo, vacina. Com a vinda do Covid, né, a Anvisa e a diretoria colegiada editou uma resolução para simplificar o processo. Perfeito. De 15 a 20 documentos a serem apresentados, foram 7, reduziu. Quando eu entro na Anvisa pedindo uma autorização de uma vacina, ao qual eu não apresento um CBPF, eu estou pedindo a exceção da exceção. Perfeito. Aí eu lhe pergunto, esse procedimento ocorreu em relação às outras vacinas? Aí eu vou pela ordem. Em relação à vacina da Pfizer? Não. Em relação à vacina da Janssen? Não. Em relação à Coronavac? Não. Em relação... se a Coronavac, ela não é importada. Perfeito. A AstraZeneca também não precisava. Só se for no consórcio COVAX Facility. Perfeito. COVAX Facility teve Não. também? Então, veja, senhor presidente, senhor relator. COVAX Facility não teve isso. Pfizer não teve isso. Janssen não teve isso. Só com a Covaxin que teve isso. Sim. O senhor poderia me dizer... O senhor acabou de vir dos Estados Unidos, junto com a aeronave que trouxeram, graças a Deus, para os brasileiros, e demorando, lamentavelmente, 3 milhões de doses da vacina da Janssen. O senhor sabe informar se já chegou alguma dose dessa vacina da Covaxin aqui no Brasil? Não, nenhuma. E não chegou, obviamente, porque ainda não tem o autorizo definitivo com a Anvisa. Destaque, senhor presidente, senhor relator, que este é um procedimento que não ocorreu em relação às outras. Aliás, eu quero recuperar a memória dos colegas do governo aqui, que sempre diziam a razão do atraso da Pfizer é que não teve autorizo da Anvisa. Que não teve autorizo da Anvisa. No tempo que o senhor recebeu essa pressão, tinha algum tipo de autorizo? Não, nenhum. Perfeito. Houve alguma recomendação do Ministério Público Federal e do TCU para não pagar a Covaxin? Desconheço. Em fevereiro não houve uma recomendação? Não sei, eu desconheço, eu não sou da área de pagamento. Tá, obrigado. O senhor teve contato com alguém de nome Túlio Silveira? O senhor conhece? Passou pela... Não. Eu lhe pergunto, o senhor informou aqui que depois na Polícia Federal, em novembro, certo? Não lembro exato. Mas foi ano passado? Sim, sim. Era neste mesmo inquérito que o senhor falou depois a procuradora, a doutora Luciana? Não, é da Global Precisa, a Polícia Federal. Perfeito. Aí eu queria lhe perguntar, Global e Precisa, qual a relação das duas empresas? Segundo a mídia, o sócio são os mesmos, é o mesmo. São os mesmos sócios. Nesse depoimento, o depoimento foi ano passado. Sim. Eu queria requerer, senhor presidente, que fosse questionado a Polícia Federal se há algum inquérito aberto em relação a esse processo, a esse procedimento, além do inquérito que está em curso no Ministério Público Federal. A informação Mas que temos é que sobre o pedido do presidente da República para investigar? Não, ao inquérito anterior, sobre o Global Precisa. Ok. Eu continuo, assim, eu queria perguntar ao deputado Luiz Cláudio
né? Acho que é o Luiz Ricardo, e se o Luiz Cláudio também puder complementar. No e-mail do invoice das comunicações, qual o conteúdo desse e-mail? O que é que tinha nesse e-mail? O e-mail que eu li, que meu irmão me encaminhou, inclusive, ele, claramente, no dia 23, ele é questionado, né, por um servidor do Ministério da Saúde sobre as alterações que deveriam fazer. Percebe-se que aquele momento é o momento da alteração, bem posterior do momento que a gente denunciou para o presidente. E aí a pessoa manda uma invoice, né, na troca de e-mails, só que ela ainda tinha um erro. Tinha as 3.000 doses, já estava alterado para dose ao invés de caixa, mas manteve o advance payment, que seria pagamento adiantado. E aí é questionado novamente para fazer a correção e faz a correção de acordo com o contrato. Então, tem realmente um momento que o Ministério acorda, no dia 23, né? E à noite isso. E às 11 horas, praticamente 11 horas... Após o encontro do senhor com o presidente da República? Após o encontro, não tivemos um efeito imediato, porque o próprio diretor Roberto, que é a pessoa que poderia esclarecer tudo isso para nós, que é o chefe do Luiz Ricardo, né? A pessoa mais importante, eu acho, nessa CPI seria o Roberto. Após esse momento... ele não faz nada porque ele cobra o meu irmão à noite ainda do sábado. Na segunda-feira parece que não ocorre nada porque não me respondem. Na terça-feira me respondeu, presidente, tem muita coisa, mas agora ele vai ver. Aí essas coisas acontecem. Só uma pergunta, se o senhor não puder responder, eu entendo. O senhor não teria mesmo como lembrar o nome do deputado no diálogo com o presidente da República? Eu já fiz um esforço aqui, não consigo O senhor lembrar. poderia só dar... Este deputado tem relação com a base do governo? Tem relação com o presidente da República? Tem. Perfeito. Essa é uma informação importante. Então, é um deputado que tem relação com a base do governo, tem relação com o presidente da República. Estas são algumas perguntas, presidente, que essa comissão parlamentar de inquérito vai ter que perseguir. Veja, embora nós não saibamos o nome do deputado, sabemos que ele tem relação com a base de apoio do presidente da República. Agora, essa comissão parlamentar de inquérito tem que aprofundar algumas investigações. Primeiro, por que o presidente... Só um minutinho. Por favor, senhores senadores, senhoras senadoras, por favor. O questionamento é muito sério que o senador Randolfo está fazendo. Talvez seja um dos melhores questionamentos feitos até agora. Obrigado, presidente. Porque o pessoal está rindo, eu vi muito discurso aqui e a questão que o senador Randolfo lembra, Vossa Excelência disse que o deputado do qual o presidente citou o nome lá para Vossa Excelência, e o senhor não se lembra, ele faz parte da base do governo. Continua fazendo parte da base do governo? Como eu disse, como eu não lembro exatamente quem é a pessoa, naquele momento eu me lembro que aquela imagem, você fala um nome, você sabe quem é a pessoa que é da base, né? Mas não me lembro a pessoa, não me lembro mais do nome. São 513 deputados, é complicado lembrar o nome de todos. Não, Vossa Excelência disse que... Mas eu posso lembrar. Não, igual a senadora falou há pouco o seguinte, o senhor gravou a conversa? Eu tinha mania de gravar algumas conversas, mas eu não gravo conversa com o presidente. Não, porque Vossa Excelência respondeu. Mas posso tentar procurar na gravação, assim o presidente também não poderia me desmentir, né? Vossa Excelência acabou de afirmar ao presidente que o deputado era da base, correto? Responde no microfone, por favor. Isso é certeza. Certeza que era da base. E eu estou perguntando se ele continua na base depois do presidente afirmar que essa pessoa que estava envolvida nessa falcatrua. É isso que eu estou lhe perguntando. Eu, com clareza, estou lhe dizendo. Para eu afirmar isso, eu teria que lembrar o nome da pessoa. Exerce algum cargo de O liderança? senhor quer tomar uma água, um café para lembrar? Eu lhe dou já. Ô, presidente, presidente, pode perguntar... Ou se não, tem algum remédio para a memória? Presidente. Não, dá licença, senador. Se exerce algum cargo de liderança essa pessoa? Não, eu estou perguntando aqui se ele faz parte da base ou continua na base. Porque se o discurso, e ele gosta de fazer esse live, acusar as pessoas de graça, chama todo mundo de corrupto, e continua na base, Vossa Excelência, pelo Brasil, tem obrigação de dizer quem é esse deputado, que continua na base e continua usurpando do bem. Esse deputado é o mesmo que está no dossiê que Vossa Excelência entregou para o ministro, à época, Onyx Lorenzoni? Vossa Excelência jurou dizer a verdade. Eu não lembro o texto, o contexto. Não, Vossa Excelência levou um dossiê.
No início do governo... Não, o senhor não entendeu. Eu não lembro exatamente qual era o nome das pessoas. Lembre que eu estava chegando no meu mandato. Sim, mas veja bem. Eu não me aprofundo no nome. Bem, mas eu tenho a cópia do dossiê, eu entrego para o senhor. Eu queria a cópia do Perfeitamente. Então, dossiê. É melhor do que isso. Presidente, ao senhor... Porque, Vossa Excelência, só um minutinho. Eu estou lhe interrompendo, senhor, para contribuir nesse debate, porque esse negócio... Senão vai ficar uma lenga-lenga aqui e nós não vamos sair do lugar. Se o presidente citou um nome de um deputado, o certo era o presidente ter expulso da base e ter denunciado esse deputado. Perfeitamente. Porque ele tem mania de ir para a live e acusar todos nós aqui que temos alguma divergência de ladrão sem ter prova nenhuma. Ele joga ao vento o nome das pessoas sem se aprofundar. Aliás, não se aprofunda em absolutamente nada. Por isso que fala num cercadinho. Porque senão, e quando é questionado, ele ofende. E se for mulher, ofende muito mais. E tem mulher que está ao lado dele, você está me entendendo? Que em solidariedade a ele, quando ele tira a máscara, a mulher também tira a máscara só para bajular. Bajula porque tem emprego de parente, carguinho de marido, e essas pessoas é que ficam denegrindo a imagem da gente. Eles têm aquela mesma prática antiga de arranjar carguinho, um empreguinho, e aí bajulam o chefe do poder. Então, deputado, me ouça aqui. Vossa Excelência jurou aqui, Vossa Excelência disse que está fazendo isso pelo Brasil, Vossa Excelência disse que está aqui dizendo que é contra a corrupção. Vossa Excelência tem a obrigação de dizer o nome desse deputado que é da base do governo, que é corrupto, que está fazendo esse tipo de coisa. Presidente, o senhor me indaga como se eu soubesse o nome. Eu não me recordo do nome, senhor presidente. Não, por favor. Pela ordem, senhor Mas presidente. nós já temos certeza que continua na base. Pela ordem, senhor presidente. Só para O deputado não lembra, senador Randolph, mas eu tenho certeza que o ex-ministro Pazuello tem uma lista, porque segundo ele, entre aspas, está na mensagem, isso é muito grave. Microfone, senador. Ele disse que liberou recursos para serem usados exclusivamente no combate à pandemia. Mas ao chegar no final do ano, políticos queriam pichulé. Eu não sei o que é isso. Que seria o mesmo que usar os recursos para outras finalidades. Então ele acusou parlamentares de quererem usar recursos que eram para a pandemia na área da saúde para outras finalidades. E mais, o ministro Pazuello. Aí começou a crise com a liderança política que nós temos hoje, que mandou uma relação para a gente atender e nós não atendemos. E aí você está jurado de morte. Chegou no final do ano uma carreata de gente pedindo dinheiro politicamente. O que nós fizemos? Nós distribuímos todo o recurso do Ministério, foi outra... Senadora. Porque todos queriam um pichulé no final do ano. Então o ministro Pazuello deve saber quem são os parlamentares senadora que ao invés de querer recursos para a pandemia... Ligue o microfone, por favor, que a senhora está falando, a gente não está ouvindo direito. Mas agora já disse o que tinha a dizer, senhor presidente, mas vai convocar o ministro Pazuello, porque ele faz acusação em relação a vários parlamentares. Só lembrando que temos um requerimento já aprovado de reconvocação do ministro Pazuello a esta comissão parlamentar de inquérito. Luiz Ricardo. Não só o ministro Pazuello, mas eu queria, por favor, que a sua assessoria pudesse pegar agora os dossiês que Vossa Excelência entregou ao ministro Onyx Lorenzoni, que vai para a televisão e a coberta roubalheira, já que Vossa Excelência entregou as mãos dele. E ele deveria ter denunciado na hora e prevaricou. Perfeito. Então, por favor, requisitado. Eu queria que o seu assessor fosse buscar e entregasse isso agora. Presidente, só para Vossa Excelência me permite, só para concluir, Luiz Ricardo, só lhe perguntar, a fiscal que deu aval final nos invoice, você poderia declinar o nome dela? Regina Célia. Regina Célia. O nome dela completo? Só um minutinho, por favor. Perfeito, fique à vontade. É importante pesquisarmos, senhor presidente, é importante nós pesquisarmos, as informações que temos é que a senhora Regina Célia é uma indicação, ao contrário de Luiz Ricardo, que é servidor de carreira. Perfeito. Não, mas ao contrário do senhor Luiz Ricardo, vamos aguardar aí o nome da doutora Regina Célia, mas as informações
são que a gente tem que checar se a fiscal do contrato, ao contrário do senhor Luiz Ricardo, Estou falando ainda. ela não é indicação política. Então, assim que o senhor Luiz Ricardo puder confirmar, isso aqui o que é? Regina Célia Silva Oliveira. Perfeitamente. Então, a senhora Regina Célia Silva Oliveira foi nomeada pelo então ministro Ricardo Barros, Desconheço. mas está no Diário Oficial da União. A senhora Regina Célia Oliveira foi nomeada pelo então ministro Ricardo Barros. E na Anvisa anteriormente. também tem pessoas ligadas ao deputado Ricardo Barros. Assim, eu ainda não tenho conhecimento sobre a Anvisa, mas é importante essa informação, porque tem a nomeação quando o senhor deputado era, então, ministro da Saúde. Presidente, senhor relator, é importante destacar uma coisa. O Ministério da Saúde, senhor presidente, com a devida venha e permissão de Vossa Excelência, presidente, é importante destacarmos que o Tribunal de Contas da União encaminha para o Ministério da Saúde esse relatório e pede, entre outras coisas, o seguinte: se as investigações pretéritas contra a contratada e sua sócia, a Global Gestão em Saúde, Sociedade Anônima, apontadas pelo representante, chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde e se foram consideradas nas gestões dos riscos de contratação. Caso afirmativo, encaminhar cópia da documentação correspondente. Senhor presidente, claramente houve uma advertência do Tribunal de Contas da União ao Ministério da Saúde para a suspensão do contrato, já apontando a relação da Precisa Medicamentos com a Global Saúde. Isso está no relatório do Tribunal de Contas da União que foi encaminhado. Tem algumas perguntas, senhor presidente, que é necessário ser respondidas. A primeira: nós aí temos o deputado já clareou para nós, mas nós temos que descobrir em definitivo quem é o deputado. Quem é o deputado que fez essa pressão. Afinal, todos os senhores aqui com o caminho que estão seguindo vão descobrir. Perfeitamente. Segundo, por que o senhor presidente da República não mandou investigar? Aliás, mandou investigar hoje, no dia do depoimento dos dois. Terceiro, qual a ligação do senhor presidente da República com o dito deputado? Qual a relação e qual a relação que tem? E quarto, por que acelerar a compra desta vacina? Não tem nenhum problema. Eu mesmo já disse aqui, até com essa empresa eu reuni atrás de vacina. Não tem nenhum problema ir atrás de vacina. Aliás, é mérito ir atrás de vacina. Tinha que ir atrás também da Pfizer, tinha que ir atrás da Janssen, tinha que ir atrás de todas as vacinas que estão disponibilizadas. O problema é porque essa, sem autorização da Anvisa, teve a pressão diretamente ao servidor. Eu quero também perguntar, senhor presidente, já concluindo, notícias dão conta que a vacina da Moderna está sendo negociada com empresa intermediária, com a mesma empresa intermediária da Covaxin, no caso a Precisa. Pergunto se o senhor Luiz Ricardo tem conhecimento disso. Pode repetir, por favor? Perdão. O senhor tem conhecimento de alguma negociação no âmbito do Ministério da Saúde para a aquisição da vacina da Moderna? E se essa negociação é com essa mesma empresa? Não, desconheço qualquer tipo de negociação. Perfeito. Deputado Luiz Cláudio. Vamos denunciar e O senhor esteve com o presidente da República também nos dias 29 e 30 de janeiro? O senhor esteve nessas datas? Creio que sim. É uma data que eu tive no Nessas Palácio. datas, o senhor chegou a falar com o presidente da República sobre esse contrato da Covaxin? Não. O tema foi outro. Os temas foram outros. Não tratou especificamente deste caso. Por fim, presidente, e aí para concluir, eu vi aqui uma obsessão em defender a boa vontade da empresa, ao invés de defender a boa vontade do servidor que impediu a negociação, uma negociação que poderia acarretar num prejuízo de 45 milhões de dólares. Não era isso? É o valor da invoice, isso. O valor do invoice, então, que acarretaria prejuízo seria este. 45 milhões de dólares.
O senhor poderia, só para concluir, apontar, porque para não prevalecer, aí sim, as narrativas que querem obstruir esse debate. Qual a diferença entre o invoice e o contrato? Quais as diferenças dos dois? E por que não é a questão do invoice que compromete somente, mas é o fato do invoice não estar de acordo com o contrato? O contrato ele é feito de obrigações, né, que a empresa tem que fornecer ao Ministério. Um insumo, a quantidade, o valor acordado, todas as obrigações, tanto para o fornecedor como para quem o comprador. A invoice é uma nota fiscal, um recibo, a qual o fornecedor está passando para o fornecedor, para o importador, perdão. Mais de novo. Então, a empresa vai indicar o que ela está vendendo, a quantidade e valor de acordo com o contrato. Perfeito. A grande diferença é que os termos do invoice não estavam contemplados no contrato. Dessa invoice? Sim. Sim. Existe uma contradição Nas entre o primeiras invoices, sim. E este procedimento, o senhor nunca acompanhou, nunca teve procedimento parecido? Perdão? Este tipo de procedimento, o senhor, nesses 10 anos de Ministério da Saúde, nunca viu algo igual? Do número de correções, Peço para não. Vossa Excelência concluir, senador. Só o Luiz Ricardo responder. Pois não. Desse número de correções, não. Perfeitamente. Só uma última pergunta e encerro. Deputado Luiz Cláudio e Luiz Ricardo, na conversa com o presidente da República, se eu não me engano, dia 20 de março, né? Isso. Dia 20 de março. Quando vocês relataram ao presidente da República o que estava acontecendo no Ministério da Saúde, o senhor poderia detalhar o que o presidente da República falou? Na percepção de vocês, o presidente da República já tinha conhecimento ou tinha uma suspeita do que estava em curso? Não, o que eu percebi do presidente, aqui sem querer proteger, né? Ele demonstrou atenção no que estávamos falando, calado, atencioso aos papéis, aos documentos. Aí ele cita para mim assim, vocês sabem quem é, né? Assim, vocês têm... O presidente fala isso? Vocês sabem que ali é foda, né? E tal. Se eu mexo nisso aí, né? Você já viu a merda que vai dar, né? É assim mesmo? Aí ele fala assim, isso é fulano, né? Vocês acham, né? Tipo assim, para mim, meu irmão, vocês sabem que é fulano, né? Eu acho que eu já falei com meu irmão também, não lembro o nome. Também 513, para quem está fora do parlamento, esse aqui não lembra mesmo. Perfeitamente, fica à vontade. Mas nessa questão, Só vamos deixar nessa questão só o seguinte, o senhor não está se lembrando agora, nós vamos pedir para um médico receitar um negócio de memória e nós só vamos terminar a CPI quando o senhor lembrar, viu? Não, presidente. Não estou brincando, Não, é sério, é sério. Está indo bem o que o deputado está falando. Não, Continua. vamos só terminar quando ele lembrar. Mas vamos ouvir o deputado. E assim, o que eu senti? Que o presidente, apesar de toda a força que ele demonstra, de tudo que a gente conhece, ele, nesse grupo específico, ele não tem, na minha percepção, não tinha força para combater. Ele deu a entender isso, porque ele fala o nome, mas não tem certeza também. Ele falou assim, isso é coisa, deve ser coisa de fulano. Puta merda. Mais uma vez, pai, dá um tapa na mesa, fala assim, vou acionar o DG da PF para mandar investigar esse troço. Presidente. Não foi uma ação de conivência, foi uma ação de tô amarrado. Presidente, não tenho mais perguntas. Nós estamos diante de um dos maiores Como esquemas não de houve corrupção nenhuma mudança, da história da República. Como não há houve, mais perguntas. Como não houve nenhuma mudança de liderança, de vice-liderança e de comissões desde o dia 20 de março, quando o senhor esteve lá, então a pessoa continua no mesmo lugar que estava desde o dia que o senhor esteve com o presidente. Presidente, reitero, somente hoje é que o presidente da República fala em abrir um eventual inquérito.